Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Que atire a primeira pedra quem nunca procrastinou. Eu já procrastinei, e você? Eu acho que a procrastinação é um dos grandes temas que aparece aqui nessa rede social chamada YouTube. Tem várias pessoas falando sobre não procrastinar, sobre combater a procrastinação, sobre métodos de estudos ativos, 560 mil ferramentas para você utilizar, para você não ser um procrastinador. E eu tenho certeza que às vezes, se você for como eu, mesmo utilizando N ferramentas, você ainda vai procrastinar. E aí, o que a gente tem para fazer, né? Eu estava tentando aprender um pouco mais sobre o YouTube e eu vi vários gurus, várias pessoas dizendo o seguinte: você tem que resolver um problema de alguém, né? Para os seus vídeos terem alcance, você tem que resolver o problema de alguém. Eu não estou conseguindo resolver nem o meu, como é que eu vou resolver o de vocês? Né? Então, na verdade, o que eu quero aqui é conversar com vocês sobre procrastinação. Então, bora lá, vamos começar? Eu preciso organizar o meu tempo. E a organização do tempo, antes nós pensávamos que a organização do tempo era uma organização linear, mas hoje a gente já entende por várias publicações que a organização do tempo ela é cíclica. Então você consegue ter uma ideia de início e de fim, mas um início e fim que vai se incorporando um no outro. E eu acho que isso é o grande destravamento da procrastinação. Traduzindo de maneira mais hábil e mais palatável aqui, é aquela ideia de que você sabe que pode sempre recomeçar. Gente, isso me salvou, essa ideia de que eu posso recomeçar. E é em tudo. Comecei a lavar a louça, não terminei, parei, mas eu posso recomeçar, porque a louça vai estar ali, o que sobrou vai estar ali. Então, essa ideia do recomeço, ela garante um push aí, uma porrada na procrastinação, porque você sabe aquela culpa que você sente de parar, né, de largar, eu não vou dizer que some, porque para mim nunca sumiu, mas ela diminui bastante. Você consegue ter um senso de realidade da sua vida real um pouco melhor. Porque eu não sei vocês, mas eu já tentei de tudo. Eu já tentei bullet journal, né? Os bullets, eles ficaram muito na moda aí um pouco antes da pandemia. Agendas, até porque eu sou secretária, então eu utilizo muito de agendas e agendas faz sentido para mim, principalmente as agendas eletrônicas que apitam e me avisam das coisas que vão acontecer. Calendários, né? Eu já tive calendários de folhinha. Vocês já tiveram calendários de folhinha? Eu já tive folhinha de calendário presa na minha cozinha com anotações ali do que eu tinha que fazer naquela semana. E aí depois que eu evoluí da folhinha, eu passei para o quadro branco. Gente, eu sou professora, mesmo assim eu tinha um quadro branco em casa que eu colocava no meu escritório e eu colocava anotações ali naquele quadro branco e eu ia apagando de acordo com o que eu ia fazendo. Né? Já tentei todas essas ferramentas. Hoje em dia eu tenho uma agenda de papel, eu tenho um bloquinho desses bem simples que eu coloco dentro da minha bolsa, né? E ele vai me ajudando a entender ali o que eu tenho para fazer no meu dia. E eu entendi de uma vez por todas o seguinte, que eu não tenho que cumprir tudo loucamente, né? E essa ideia de ter que cumprir tudo loucamente é que estava me fazendo sofrer. Quando eu digo que eu não tenho que cumprir tudo loucamente, eu não estou dizendo que eu vou deixar prazos vencer de coisas importantes, né? Nós temos aí, vocês sabem que esse canal aqui a gente fala sobre trabalho, então nós temos aí o nosso trabalho que demanda certas atividades e que essas certas atividades elas têm prazo para serem cumpridas, então eu não vou, né, desqualificar essas atividades. Porém, hoje eu entendo que essa ideia cíclica do tempo, ela permite que algumas atividades eu possa recomeçar. E isso para mim fez muito sentido, né? Por quê? Porque eu não preciso ter a culpa das coisas prontas o tempo inteiro, né? E essa culpa das coisas prontas, gente, bate muito na gente e eu tenho certeza que bate muito em nós mulheres. Não é um papo aqui, né, de gênero, né, colocando na balança o masculino e o feminino,
Mas nós mulheres, nós temos muitas atividades durante o dia. E aí a gente vai acumulando essas atividades e vai acumulando culpas, né? Ah, eu não fiz alguma coisa hoje na minha casa, ah, eu não fiz alguma coisa hoje fora, né? E é isso que a gente tem que tentar minimizar. Então eu busquei, né, me livrar um pouco, não me livrei totalmente, tá? Mas eu busquei me livrar um pouco da culpa das atividades não realizadas. Hoje, para ajudar, né, nesse propósito aí de procrastinar menos e de ter as atividades bem alinhadas, o que eu faço? Eu tenho um calendário com atividades espaçadas, eu deixo janelas maiores e isso também impactou na minha profissão. Eu sou secretária executiva de profissão e hoje, quando eu vou montar uma agenda, né, das minhas lideranças ali, eu estou sempre deixando umas janelas mais espaçadas, porque eu também entendo aquela liderança. Hoje a minha liderança, ela é uma mulher, né, e eu entendo aquela liderança, né, eu percebo que aquela liderança, né, claro que ela tem muitos atendimentos, muitas coisas a cumprir, mas aquela liderança, ela precisa também, por exemplo, de uma janela para o almoço. Né? Ela não pode almoçar em 10, 15 minutos e sair correndo. Se isso é possível, eu sempre monto agendas dessa forma. E eu tento prezar também, pelo menos nas minhas agendas pessoais, pela não repetição. Apesar de que, vou fazer um disclaimer aqui, eu amo uma rotina. Eu gosto de rotinas, porém eu tento colocar atividades espaçadas e não repetidas, porque isso vai acabar me dando fôlego para poder fazer, fôlego para não me sentir cansada, fôlego para rir daquilo, né, para tratar aquilo com maior leveza. E eu me tornei muito amiga mesmo, principalmente em exercício físico, da consistência. A consistência é o que está fazendo, né, esse desbloqueio todo. Essa palavra, ela é muito poderosa e é uma palavra que pode ajudar vocês, né, assim como me ajudou. A consistência é aquela história mesmo, sabe, que faz muito sentido para mim. É fazer um pouquinho todos os dias. E esse pouquinho todos os dias, somado ali, né, no seu repertório, ele se torna uma coisa grandiosa. Porque se você tem um senso de humor como eu tenho, no sentido de que eu tenho um humor mais... Tenho esse humor que não é um humor voltado só para o riso ali, é um humor... Eu tenho uma característica do humor que eu tento, né, fazer com que tudo seja risível. Enfim, essa palavra consistência para mim faz muito sentido, né? Porque as atividades que são feitas, mesmo um pouquinho a cada dia, elas acabam se tornando ali algo que te dá prazer de fazer. E esse prazer de fazer, ele anda junto com a sua perspectiva em relação àquela tarefa. Eu me considero uma pessoa bem-humorada, né? Apesar do meu humor ser aquele humor mais cínico, né? Assim, não no teor ruim da palavra, mas um humor mais debochado, um humor mais introspectivo. Eu penso que o humor que eu coloco, né, nas tarefas que eu faço, nas minhas publicações lá no Instagram, é um humor que me ajuda a prosseguir, né, na execução dessa tarefa. Então, é isso. Se você é um procrastinador, né, e se você também se sente culpa de ser assim, considere ficar aqui neste canal, né, para que a gente possa construir juntos uma sociedade de estudiosos, porque isso, gente, é urgente na nossa sociedade. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.